Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo específico sobre arquitetura, design, enfim, sobre tudo que diz respeito à nossa profissão. Afinal de contas, a gente aqui discute assuntos relacionados à gestão, produção e exposição de projetos. Exatamente. E para você que está chegando aqui agora, não conhece o nosso canal, enfim, se inscreva, clica no sininho para você receber os nossos conteúdos. E para você que já está com a gente e às vezes se pergunta de que maneira você pode nos ajudar, eu vou te dizer, compartilha o nosso canal com os colegas de vocês, enfim, envia para o maior número de pessoas que você fazendo isso, você vai nos ajudar a te ajudar. Então, segue e fica essa dica e esse pedido para vocês nos ajudarem, né? E fora que você fazendo isso, você também está contribuindo, fazendo a sua parte para a gente melhorar o nosso mercado de atuação profissional em arquitetura e design de interiores. E coloque ali, enfim, sobre esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui para vocês hoje, os comentários, enfim, tudo que vocês acharem pertinente, acharem legal, porque isso nos ajuda, inclusive, a melhorar o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês. Antes da gente começar, a gente vai se apresentar. Eu sou Suiene Aracaki. E eu sou Igor Campos, eu sempre esqueço desse detalhe. Nós somos os fundadores do In Residence. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai bater um bate-papo, a gente tem um scriptzinho que a gente montou aqui, né? E ele diz respeito ao que é que você pode oferecer para o seu cliente, como, enfim, serviço, o que você está colocando à disposição dele. E o que a gente quer saber, né, é se você sabe realmente o que é que você vende, né? O que é que você coloca à disposição do seu cliente. Qual é o seu produto? Você já parou para pensar o que você está vendendo para o seu cliente? No seu contrato você disse que você vende o quê? O fato é que muitas vezes a gente sai da faculdade achando... aliás, vamos dar um passo para trás, né? A gente na faculdade desenvolve uma série de projetos de aeroporto, de hospital, de universidade, etc., de conjuntos museu. habitacionais, museu, escola, enfim, temas dos mais genéricos, e é ótimo que a gente faça isso, né? Só que quando a gente se forma e entra para a realidade do mercado, as coisas não são bem assim. Existe uma parcela muito pequena de profissionais que tem acesso a esse tipo de projeto para desenvolver, né, esse tipo de trabalho. Sobretudo quando você sai, né, realmente entra no mercado de trabalho. É claro que você conclui realmente uma etapa muito importante da tua vida, mas quando você entra no mercado de trabalho, ou seja, você está reiniciando, ou seja, é o passo a passo, é o início de uma nova etapa e todo início a gente começa aos poucos. Eu não tive a oportunidade de fazer, por exemplo, um projeto no aeroporto lá quando eu me formei. Acho que se existem, enfim, profissionais que têm essa possibilidade, são muito poucos, né? Então o que acontece? A gente sai da faculdade tendo praticado uma série de projetos que a gente não vai aplicá-los na vida como ela é, né? E nos primeiros anos, principalmente de formados, a gente acaba desenvolvendo projetos de residência, de reforma de apartamento, de lojinhas, tal. Banheiro parece pra burro pra gente, né? E na verdade tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente fazer esse tipo de projeto. A questão será que a gente só pode fazer esse tipo de projeto? E talvez a pergunta que não quer calar você acha que você só pode fazer esse tipo de projeto? E como é que você se vê então dentro desse mercado? Porque na verdade todo mundo faz esses mesmos projetos, ou seja, é um mercado que já está absurdamente saturado. Você tem muitos concorrentes no mercado fazendo os mesmos tipos de projeto. Eu acho que talvez seja até mesmo um fluxo natural em que a gente vai praticamente se enquadrando dentro dele, né? Que é o que eu comentei. A gente sai da universidade, enfrenta um mercado de trabalho, claro que a gente não está preparado para ele. Se alguém disser que saiu já completamente preparado, eu vou dizer para você que a gente tem algumas ressalvas a respeito dessa colocação. Eu acredito que ninguém está. Então a gente sai do mercado, e é o que a Sui comentou, a gente tem realmente uma experiência muito grande dentro da universidade e a gente só trabalha no campo do projeto, com esses temas dos mais diversos.
E quando a gente entra no mercado de trabalho, eu acho que gradativamente o que vai aparecendo para a gente, até mesmo em função dos nossos contatos, do networking que a gente tem, que é relativamente pequeno, né? A gente está começando a construir, o que vai pintar como oportunidade é fazer um trabalho para a família, uma reforma de um apartamento, um amigo, etc. e tudo mais. E a gente se vê envolvido com esse tema propriamente dito, que é da área residencial. Seja apartamento, uma casa, quando aparece, já é um grande projeto, a gente pode considerar dessa maneira, mas a gente está sempre, e pelo fato de a gente entrar nesse mercado, a gente acredita que é só esse mercado que existe, né? Que a gente pode atuar, né? Que a gente pode atuar. E eu acho que esse é o grande equívoco, porque a gente não para pensar e normalmente a gente está naquela roda viva e a gente nem vislumbra algumas outras alternativas. É claro que existem exceções, as pessoas que aos poucos, quando vão chegando mais próximo, ou seja, da conclusão do curso, já têm uma empatia com uma determinada área e elas começam a se programar eventualmente para seguir um nicho de mercado, digamos assim, né? Mas eu acho que isso nem sempre é muito planejado, né? A gente não tem essa oportunidade, acontece, exatamente. E olha, para você que está nos assistindo agora, não sei se você já sabe quem nós somos, mas a gente é professor de faculdade aqui também em Brasília há mais de 16 anos. E é uma crítica até a nós mesmos da faculdade, que a maior parte das faculdades não ensina, por exemplo, projetos mão na massa que realmente a gente vai usar depois que a gente sai. Né? Então, a faculdade que a gente dá aula, eu acho que é uma exceção, eu que dou aula também na pós-graduação e viajo conhecendo profissionais do Brasil inteiro, eu vejo que, por exemplo, a faculdade que a gente dá aula tem uma exceção nesse aspecto, que é dedicar um semestre inteiro à elaboração de projetos executivos. Né? Então, a gente, no semestre que a gente dá aula, né, que é o 8º semestre, a gente ensina, sim, os meninos a fazerem detalhamento de banheiro, como ele deve ser, detalhamento de escada, como deve ser, de esquadria, etc. Por quê? E lembrando que esses detalhamentos eles servem para os temas os mais diversos, né? Não necessariamente ou exclusivamente para residência ou apartamento, né? Então, a gente procura preparar um pouco mais os alunos para entrar no mercado e atuar bem nesse mercado de projetos residenciais e de reforma de apartamento, né? Mas o fato os alunos saem, entram no mercado, começam a fazer esses projetos que o Igor comentou, porque é o que aparece, né? E a verdade é que é sem muito planejamento. E arquiteto e designer tem um pouco desse problema, né? A gente não planeja a nossa carreira. Então fica até uma pergunta para você. Qual é o seu plano profissional, pelo menos para esse ano? O que você quer conquistar esse ano? Qual é o ponto que você quer chegar? Porque existe um planejamento para isso. E em que pese que a gente tenha, por exemplo, como a Suzy citou, um semestre, né, na universidade para preparar os alunos para enfrentar o mercado de trabalho, quando a elaboração de projeto executivo, a gente sabe que um semestre, embora o nome diga que são 6 meses, acabam reduzindo para 4 e é muito pouco, né? Então essa aqui é a verdade. Mas, ou seja, quando você entra no mercado de trabalho e você acaba enveredando realmente para essas alternativas e nicho de mercado, nicho residencial, você está entrando no que a gente entende ser um mar vermelho, né? Totalmente. É um oceano vermelho, ensanguentado, cheio de tubarão. Por que cheio de tubarão? Porque já existem outros profissionais concorrentes, aliás, não são nem concorrentes, porque eles já atuam no mercado há mais tempo, são mais experientes, já passou por outras situações e conseguiu vencer esses obstáculos. Então são pessoas que são muito mais preparadas para atuar nesse mercado. E aí o que acaba acontecendo? Você entra como um peixe pequeno nesse mar ensanguentado e cheio de concorrentes que são muito bons, que estão mais preparados que você, e aí você, para se inserir no mercado, vai cobrar só um pouquinho pelo seu projeto. Você entra pequeno e cobra pequeno. E aí vai detonar o mercado para todo mundo. Né? Então, o que a gente sugere? Tem solução para isso? Né? Tem, sem dúvida. Eu não sei se você leu, então fica a dica também. Existe um livro super bacana chamado A Estratégia do Oceano Azul, para você começar a enxergar possibilidades aonde não existe. Para a gente, significa a gente criar as nossas próprias demandas. A gente não só usar e se beneficiar de uma oportunidade que a gente está vendo, que está chegando até a gente, mas mais do que isso, é você criar a própria oportunidade, você criar um negócio
para você ter a chance de nadar no mar azul. E eu acho que assim, essa é uma estratégia que você tem que adotar e uma outra, pelo menos a gente, tá? Quando a gente coloca essas coisas para vocês, são experiências que nós vivenciamos e que não necessariamente são verdades absolutas, mas são experiências que a gente compartilha com vocês. Para mim, um dos maiores erros, assim, é realmente você sair no mercado de trabalho e abrir um escritório de arquitetura. Me desculpe, mas eu penso dessa forma, se vocês não concordam, enfim, foi a experiência que eu tive. Por quê? Porque na universidade a gente é preparado para desenvolver os projetos. E quando a gente entra no mercado de trabalho, você tem que entender de uma série de outras questões de gestão, de administração, de como conduzir o seu negócio. De contabilidade, de marketing. E que a gente não foi preparado para isso. Então, é um outro conhecimento que você tem que adquirir concomitantemente com algumas outras questões relativas ao teu trabalho propriamente dito. Então, eu acho que é um erro. E se você tiver a oportunidade de iniciar num escritório de arquitetura, sobretudo já com alguma afinidade em relação ao que você deseja fazer, não necessariamente projetos residenciais, porque você pode entrar numa empresa que faz projetos corporativos, escolas. Eu me lembro, aí tem uma historinha legal para contar, que eu me lembro logo quando eu saí da faculdade, em 1997, eu estava aqui em Brasília e surgiu uma oportunidade, um tio meu, né, a gente está sempre falando da roda familiar, ele tinha uma clínica de oftalmologia aqui em Brasília e ele contratou alguns arquitetos que vieram de fora do exterior que só faziam clínica oftalmológica para poder, de fato, fazer o trabalho deles e tal. Então, vocês vejam, se você tem alguma afinidade de entrar para algum nicho de mercado específico, procure, né? Vá atrás, enfim, para realmente ter uma estratégia para poder se inserir no mercado. Então, eu vi esses caras trabalhando, eles vieram aqui, trabalhavam assim constantemente, fizeram várias propostas e tal, então eu acompanhei aquilo de perto. Eu devo dizer para vocês que para mim foi um pouco penoso, porque eu fiquei imaginando, eu estava entrando na faculdade, falei, caraca, vou fazer minha vida inteira clínica oftalmológica, eu achei aquilo um tédio, achei muito legal, mas achei um tédio, então... Não era para você. Não era para mim, mas é um negócio legal, se você tem a gente tem colegas aqui em Brasília que atuam basicamente no nicho de mercado de saúde, de clínicas, etc, e tudo mais, que tem um conhecimento muito específico, né? Então, é legal você tatear para realmente identificar uma estratégia. E o que acontece numa situação dessa é que esse profissional ele vai se tornar uma referência naquela tipologia de projeto. Exato. E é bastante interessante, né, ser tido como uma referência no seu mercado, onde você atua. Então, ou seja, é uma estratégia bacana, mas pense nisso, que ao entrar no mercado, ou inclusive se você já é formado há mais tempo, você está se reinserindo no mercado, é bom que você perceba que realmente o mercado mudou e que você precisa ter esse olhar empreendedor, entender que é necessário criar uma oportunidade, gerar o seu próprio negócio, gerar a sua própria demanda. Então, se a gente puder te dar algum caminho, eu te sugeriria realmente ter uma experiência em um escritório de arquitetura antes de você começar a caminhar com as suas próprias pernas, que na verdade é o que acontece nos outros países, né? E foi o que aconteceu com a gente também. Que aconteceu com a gente, é um pouco da nossa história. Então, nos outros países, as pessoas, para elas realmente se habilitarem e exercerem a profissão, elas têm que ter um número X de horas de experiência em algum escritório de arquitetura. Isso vai lhe dar muita segurança, inclusive para identificar o que você não quer fazer, né? Exatamente. Então, você já saber o que você não quer fazer, por exemplo, com uma clínica oftalmológica, já me adiantou um caminho, enfim, que eu poderia estar sofrendo nesse sentido. E aí, você se lembra de alguma outra história que você realmente identificou, falou, poxa, é aquele momento em que você, não necessariamente eu tenho que lutar nesse oceano vermelho e tal. Então, teve uma história muito bacana, que é o seguinte, há alguns anos atrás, eu não me lembro quanto tempo tem, mas já tem bastante tempo, eu fui assistir uma palestra num shopping de decoração aqui em Brasília, com um coach de arquitetura. E aí, o auditório cheio de arquitetos e designers, e aí o coach perguntou, quem aqui faz projeto de casa? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui faz projeto de reforma de apartamento? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui faz projeto de loja? Quase todo mundo levantou a mão. Aí ele perguntou assim, quem aqui faz projeto de pista de skate? Aí todo mundo,
pista de skate? Tipo, ninguém faz pista de skate. Ele falou, então, na verdade, um escritório de uns meninos recém-formados, acho que em Porto Alegre, se não me engano, os meninos se formaram, como quase todos os recém-formados, não tem projeto. E aí eles eram skatistas e resolveram desenhar a própria pista de skate. Olha só. E olha o que aconteceu. Os meninos fizeram o projeto, executaram o projeto deles. Eles tinham conhecimento pleno de como deveria ser, né, uma pista de skate ideal. Exatamente. Enfim, né? E aí a pista ficou conhecida. Sabe o que aconteceu? A Red Bull viu. E olha que coisa incrível. Você não quer ter a Red Bull na sua carteira de clientes ou a Coca-Cola? Gente, eu quero ter a Red Bull como cliente, né? Então, o que acontece? Esses meninos, pode ser que não tenha sido planejado, é possível que não tenha sido planejado, mas olha a oportunidade que eles tiveram, né? E é exatamente isso que a gente está falando para você. É muito importante que você crie a sua própria demanda, a sua oportunidade. Então, a pergunta que eu te faço é, qual é a sua pista de skate hoje? Qual é a pista de skate que tem o seu mercado? Onde você pode atuar que ninguém está atuando? Porque é muito difícil você ser o número 2 num mercado onde só tem você atuando. E quando isso acontece, se você realmente está, digamos, disputando um mercado de trabalho, né, enfim, que já está de uma certa maneira, eu não gosto talvez de usar esse termo, mas às vezes acontece um pouco saturado, você precisa encontrar naquilo que você vende, que é o que a gente colocou lá no início, alguma coisa que te diferencie dos demais colegas que fazem um trabalho similar ao teu. E aí realmente é que você precisa costurar, identificar, ou seja, o que você tem, né, de qualidade, de fortaleza que realmente pode te diferenciar nesse mercado. Né? E olha, isso é um detalhe que pode fazer uma diferença enorme. Vou dar um exemplo para você. A gente foi chamado há um tempo atrás para fazer um projeto na verdade não era nem um projeto, era um trabalho que quando eu cheguei no escritório falando pro pessoal que eu tinha fechado esse contrato, eu cheguei super animada e aí a turma perguntou lá no escritório, mas o que é o contrato? É um as-built. Aí todo mundo, um as-built? Mas um as-built é um trabalho de estagiário. Gente, mas vamos transformar isso num trabalho, numa oportunidade de negócio. Por quê? Porque esse as-built era para um banco, para o Banco Regional de Brasília, o BRB aqui em Brasília. E realmente o trabalho era um as-built. Só que, gente, é o contrato com um banco. E, obviamente, eu quero ter o banco na minha carteira de cliente, né? Eu não quero ficar fazendo as-built do banco para o resto da minha vida, mas eu quero entrar nessa instituição. Entrada, é uma porta de entrada, né? É uma oportunidade de negócio. Então, teoricamente, o trabalho era a gente fazer um levantamento espacial e entregar um conjunto de pranchas dos pavimentos que eles ocupavam. Só que ao invés de a gente fazer isso, a gente fez um levantamento espacial, mas a gente fez também uma pesquisa com os funcionários, a gente fez um levantamento de equipamentos, um inventário, digamos assim, de mobiliários que eles tinham. Na verdade, inclusive, você transformou essa oportunidade. É aquela velha história, você entregou para eles o que eles queriam, mas você entregou muito mais que eles nem imaginavam. Aí é uma oportunidade muito legal, né? Então, o que a gente fez? A nossa entrega foi, sim, de pranchas? Foi, mas além das pranchas, a gente criou um caderno técnico e nesse caderno técnico a gente tinha um levantamento de todos os funcionários por departamento, a gente separou, olha só que legal. Para apresentar isso, a gente criou uma isométrica dos pavimentos que eles ocupavam, né? Então uma isométrica dos pavimentos, e separamos daí todas as gerências por pavimento, dizendo o que tem em cada gerência, qual o mobiliário, quantas pessoas que trabalham lá, o nome de cada funcionário, a matrícula do funcionário, ou seja, a gente entregou muito mais. Mapeou a instituição deles. Quando a gente entregou, gente, acho que talvez seja um dos maiores prazeres que a gente tem. Quando a gente entrega um trabalho para o cliente, ele folheava, cada página que ele virava, ia abrindo um sorriso, assim, sabe? E ele verbalizou, eu nunca pensei que você fosse me entregar isso assim. Isso é muito mais do que eu imaginava. Nossa, ou seja, sem dúvida, a gente
tudo bem, era um trabalho de as-built, é muito chato? É muito chato, mas a gente surpreendeu o cliente na entrega. Então, às vezes, não é só que você tenha que desbravar um mercado totalmente desconhecido, mas às vezes é você transformar aquela oportunidade que você está tendo de fazer aquele contrato numa entrega surpreendente, né? Então você, é claro, vai depender do seu interesse, né? Se você realmente quer, se você não quer. Então, como esse, a gente já fez outras coisas assim diferentes. Apareceu um cliente pra gente também, pra gente fazer uma pousada aqui na Chapada. E aí, a gente queria fazer esse projeto. Claro, quem não quer ter uma pousada na Chapada? Eu quero ter um projeto da pousada. E aí, o que a gente fez? A gente fez um projeto de risco, só que ao invés de a gente só entregar um projeto, entregar não, porque como a gente não estava contratado ainda, eu nem poderia entregar o projeto para esse casal. Mas ao invés de a gente fazer isso, a gente fez um estudo de viabilidade financeira. Então a gente fez um levantamento de várias pousadas que tem hoje na Chapada, o levantamento de preço da diária, quem são os frequentadores. Entramos, por exemplo, no TripAdvisor para saber o que as pessoas estão dizendo a respeito da cidade, das pousadas, etc. Ficamos atentos às dores dos clientes, às angústias dos clientes para a gente conseguir oferecer o contrário no projeto que a gente estava propondo. E aí achamos uma solução técnica que atendesse o cliente e, na verdade, foi um projeto todo feito em placas pré-moldadas de concreto, que a gente dividiu o tamanho das placas a partir do tamanho do caminhão do fornecedor que tinha aqui perto, né, que seria o executor provavelmente da obra, e calculamos o tempo de construção da pousada. Calculamos tudo isso e apresentamos para ele não só o projeto, mas a gente apresentou, olha, em X meses você vai fazer um investimento de tanto, mas você cobrando uma diária de tanto, você consegue ter o retorno do seu investimento em X tempo, ou seja, a gente apresentou muito mais do que ele estava atrás. Deixa eu te perguntar, assim, uma coisa que, enfim, como eu conheço bastante a tua história, acho que seria legal, de repente, você colocar também, porque como a gente iniciou esse bate-papo, você também iniciou fazendo projetos residenciais. Nós iniciamos fazendo projetos residenciais. Exatamente. Os primeiros projetos que nós fizemos fora lá do escritório do Sérgio eram de residência, que surgiram pra gente. Quando é que foi que você, não é isso que eu quero fazer? Ou então, eventualmente, você começou a identificar que era outra, que não era projeto residencial? Que eventualmente você falou, não, eu fiz, eu gosto, tal, mas é porque aquela velha história, não é porque a gente faz projeto residencial que a gente tem sempre que fazer projeto residencial, né? Ou então, eu identifiquei que num determinado momento, o meu interesse era fazer projetos comerciais, mas também não exclui fazer um projeto residencial. Mas quando é que você identificou que você tinha um pouco essa intenção? Então, na verdade é o seguinte, como o Igor falou, a gente começou fazendo projetos de residência, o meu escritório Toda Arquitetura faz bastante projeto de reforma de apartamentos também. Fez durante muitos anos. Entretanto, mais ou menos há 6 anos atrás, a gente começou a fazer alguns cursos diferentes. O primeiro deles foi um curso chamado Empreendedorismo Criativo, e isso mudou muito a minha visão de mundo. Então eu posso dizer que sou eu antes do curso e eu antes depois, como pessoa e como profissional. E a partir desse curso, eu senti que eu não estava fazendo o que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu me deparei com situações com clientes pessoa física, com dificuldade em escolher revestimentos, e aquilo vira um drama assim, que dura muito tempo, né? E eu pensando, eu tive uma experiência, né? Eu fui fazer um trabalho voluntário numa favela aqui em Brasília, e isso foi muito marcante para mim. E eu percebi que não era isso que eu queria fazer, que eu queria impactar mais gente, que eu queria direcionar o escritório para fazer projetos que eu conseguisse promover uma transformação sociocultural. Então, e isso, gente, significa praticamente a gente começar tudo de novo. Porque significa que você vai montar todas as suas estratégias de escritório, todo o seu planejamento, tudo de novo. E você que era conhecido no mercado por desenvolver projetos residenciais, apartamentos, etc., você começa a não prospectar mais para isso, para prospectar para projetos comerciais. Então, tem 6 anos mais ou menos que o escritório mudou de direção e nos últimos
4 anos, 4 ou 5 anos, a gente vem fazendo projetos comerciais. E é um outro reposicionamento do mercado. E eu, na verdade, te perguntei isso porque eu queria justamente fazer um contraponto, que é um pouco a nossa estrutura no estúdio MRGB, assim. E talvez isso seja fruto, né? Porque quando a gente trabalhou lá com o Sérgio, a gente participava de projetos dos mais diversos. E lá a gente tinha desde projetos aeroportuários a projetos residenciais, a temas de concurso, etc. E isso é apaixonante, né? Porque a gente sempre entrou um pouco nessa discussão, pô, o arquiteto deve ser generalista ou deve ser especialista, etc. Na época em que nós nos formamos, a gente tinha essa percepção que, de fato, ser generalista é muito mais prazeroso. E eu ainda continuo acreditando nisso. Né? E, enfim, embora a gente acredite nisso, a gente percebe que cada vez mais o mercado vem procurando profissionais que tenham habilidades específicas para um determinado tipo de área, de campo de conhecimento, etc. e tudo mais. E a nossa história aqui no Estúdio MRGB foi um pouquinho diferente, né? Porque a gente também, se eu disser para vocês que a gente planejou tudo para chegar onde a gente chegou, eu vou estar mentindo, entendeu? Não tem muito isso. A gente saiu do mercado, entrou no mercado de trabalho, tomou um monte de pau, né? Lá que a gente saiu do escritório do Sérgio, teve problema com ação judicial, a gente já contou isso em alguns outros vídeos para vocês. Aprendemos muito. A gente aprende muito com o erro, né? É desse jeito mesmo. E a gente saiu do escritório do Sérgio, montamos o nosso escritório com um trabalho que, na verdade, como você disse, era um projeto executivo que a gente ficou fascinado com a oportunidade de fazer de um hospital. Sim. Né? Então isso foi muito legal. Não era projeto nosso, não era da nossa autoria, a gente pegou o projeto de alguém para desenvolver o executivo desse hospital. E aí a gente começou a fazer projetos dos mais diversos e a gente sempre teve um pouco aquela percepção de que o concurso público de projeto de arquitetura também te dá uma série de oportunidades que são muito legais, sobretudo para você trabalhar com outros temas, né? Porque às vezes no teu cotidiano você está muito envolvido com um tema que é muito específico. Então a gente fez os temas os mais diversos. Né? E logo quando a gente saiu da estrutura, né, que a gente se chamava Solo Arquitetos para o Estúdio MRGB, a gente inclusive teve a oportunidade de trabalhar com os temas que eram muito interessantes para a gente. Aí a gente fez, por exemplo, projetos de terminais de VLT, fez aqui para Goiânia, fez para Cuiabá, para uma série de outros locais. Então a gente trabalhou com edifícios institucionais no Rio de Janeiro e tal. Então a gente trabalhou numa gama muito grande de projetos que era, na verdade, aquilo que fazia a gente cantar, digamos assim, né? E aí, por força do destino e do universo, a gente começou cada vez mais a fazer uma série de projetos residenciais. E a gente começou a entender como viabilizar esses projetos residenciais. E a gente começou a gostar muito disso. Porque, contrariamente do que você falou, ou seja, quando você está trabalhando num projeto comercial, você tem a oportunidade de impactar um número muito maior de pessoas. E a gente percebeu que a gente tem a oportunidade de impactar um número muito menor, mas o impacto é tão grande e você vivencia esse impacto de tão perto que isso nos motiva a continuar nesse sentido. Então a gente tem feito muito projetos residenciais e aí dentro daquilo que a gente comentou com vocês, o que é que talvez diferencie o nosso trabalho nesse sentido? Claro que a arquitetura, que a gente tem um certo pensamento que foi construído ao longo do tempo, mas a gente tem no mercado um diferencial que poucos arquitetos têm, que é a imagem. A imagem que a gente produz no Estúdio MRGB, e a gente faz primeiro para a gente, depois para o cliente, mas a gente busca realmente estar muito próximo do que vai ser construído, né? Então, isso é um diferencial muito grande no mercado e que tem realmente trazido algumas boas oportunidades de trabalho para a gente. Mas olha, na verdade, eu acho que tem um outro grande diferencial que a gente compartilha, que é o projeto executivo. Né? Sem dúvida. Olha, eu estive na obra hoje de manhã. Estava lá discutindo o projeto com o engenheiro e ele estava, o engenheiro, outro engenheiro, todos os encarregados lá, e eu folheando lá os desenhos com ele e explicando as coisas, e ele falou para a equipe toda, falou, olha que diferença a gente receber um projeto bem detalhado. Gente, realmente assim, qual é o seu diferencial? Acho que isso talvez a mensagem desse vídeo, assim, sabe? Você conseguir identificar o seu diferencial e
esse diferencial que faça o seu olho brilhar, que você tenha prazer em fazer, em desenvolver esse projeto, sabe? Isso é uma coisa muito importante. E eu acho que o projeto executivo ele é fundamental. Mas, na verdade, eu acho que ele é uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação que todos nós temos que ter a habilidade de fazer. E se a gente não tem, a gente tem que conquistar. Porque ele é uma ferramenta que é capaz de transformar a ideia do papel em realidade. Exato. E, na verdade, quando eu falei, por exemplo, que o diferencial para a gente, claro, não é só o projeto executivo, não é só a imagem, tem uma série de outros procedimentos que a gente construiu e que a gente compartilha, inclusive, com os nossos alunos do curso que a gente tem, no curso online. Mas, eu digo, a imagem talvez seja o mais palpável para o cliente, num primeiro momento, né? Porque ele consegue identificar isso, porque ele não vai entender uma série de desenhos de projeto executivo. Quem vai entender é o que você falou, são as pessoas que estão executando, os parceiros, e é fundamental que você também crie essa autoridade e elas tenham essa percepção em você. Então, é um dos outros diferenciais, mas talvez a imagem seja um produto realmente que é mais palpável para o nosso cliente que é leigo. Sim. E da mesma forma que você tem imagem, você tem maquete que você faz, enfim. O que for. É o que a Sui comentou, ache realmente aquilo que diferencia você no mercado, ache realmente aquela praia que te faz realmente surfar com tranquilidade, com prazer, né, para a gente ir aos pouquinhos tateando e encontrar realmente aquilo que nos faz. E olha, você pode estar se perguntando, mas e se eu não fizer nada de diferente? Gente, é possível a gente fazer diferente no nosso dia a dia, é muito possível. Você deu vários exemplos. Tem vários exemplos, e olha, se você não fizer diferente, você vai ter as mesmas respostas, é isso que vai acontecer. Né? Então, para a gente ter respostas diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes também, né? É isso, né? Tá bom. Acho que depois a gente vem com outro conteúdo para vocês. Então, como eu disse lá no início, compartilhe com o maior número de colegas para vocês nos ajudarem a continuar ajudando vocês. E se você curtiu, deixa aqui o seu joinha e coloca o seu comentário aqui. A gente vai ter o maior prazer em te responder. Compartilha com seus amigos, clica no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.